Imagine que estamos no século XV, quando de repente se abaixa para pegar um nabo ou qualquer outra coisa e a sua vizinha fofoqueira nota uma marca de nascença nas suas costas. Em vez de dizer, que marca interessante, ela grita, bruxa! No piscar de olhos, você vira o centro de um julgamento por feitiçaria. Número 1. Ter gatos, principalmente os pretos. Gatos sempre foram misteriosos, ativos à noite e às vezes com aquele olhar enigmático que parece que estão tramando algo. Pois é, isso já bastava para o pessoal da vila pensar que você estava criando uma tropa de mascotes do inferno. A vizinha Marta não via um bando de gatinhos fofos, ela via soldados do mal. E mesmo com os gatos ajudando no controle de ratos, o que aliás ajudava a conter a peste, a lógica não tinha vez. Se você tentasse explicar que seu gato só queria um cantinho ao sol, ninguém ouviria. Para eles, cada miado era uma mensagem para o submundo e cada ronronar um feitiço em andamento. Além disso, acreditava-se que gatos eram familiars, entidades demoníacas servindo a bruxa em troca de sustento. Manualistas como Kramer afirmavam que esses animais transportavam mensagens entre o mundo humano e o demônio, e que observar alguém acariciando um gato oftalmicamente era como presenciar uma cerimônia satânica em andamento. Número 2. Produzir cerveja. Hoje em dia, fazer cerveja em casa é um hobby, mas na Idade Média era tarefa comum, principalmente entre mulheres. Antes de existirem os hipsters de barba e camisa xadrez, eram as mulheres que dominavam a arte da cerveja. Só que, se você fizesse uma bebida boa demais, começavam os problemas. Se a sua cerveja era a mais comentada da vila, o povo logo começava a desconfiar. E como ninguém entendia de fermentação, a explicação lógica era feitiçaria! Logo surgiam boatos de que você estava encantando o caldeirão. E olha que a estrutura de uma cervejaria medieval tinha tudo para alimentar o estereótipo. Um caldeirão gigante, um bastão para mexer e uns gatos passeando para espantar os ratos. Resultado, sua cozinha parecia o laboratório de uma bruxa. E assim nasceu parte da imagem clássica das bruxas que conhecemos hoje. Adicionalmente, as mulheres em áreas rurais que produziam hidromel, vinhos ou salvas fermentadas eram frequentemente rotuladas como curandeiras ou feiticeiras, especialmente quando seus produtos eram usados em remédios populares secretos. Esse conhecimento empírico gerava desconfiança nas autoridades locais, que muitas vezes viam tais práticas como heréticas ou subversivas. Número 3. Ser canhoto. Como a maioria das pessoas era destra, quem escrevia ou fazia as coisas com a mão esquerda era visto como estranho. Mas na Idade Média isso ia além. Acreditava-se que o próprio demônio era canhoto. Logo, se você também fosse, já era meio caminho andado para te considerarem uma bruxa. E tinha mais, se você fosse canhoto, sua palavra não valia nada num tribunal. Podia jurar de pés juntos que era inocente. Ninguém ia acreditar, afinal, segundo eles, era o próprio capeta falando por você. Então, se você é canhoto, agradeça por viver no século XXI. Hoje o maior problema é sujar a lateral da mão com tinta ao escrever. Também havia textos religiosos e manuais de demônios que explicitamente mencionavam a maldade da mão esquerda, associando a habilidade canhota com práticas ocultas e rebeldia contra normas sociais e masculinas dominantes. Em tribunais eclesiásticos, testemunhas frequentemente destacavam a canhota como evidência de heresia, criando uma margem de suspeita irreversível contra essas pessoas. Número 4. Marcas de nascença. Naquela época, essas marcas eram conhecidas como marcas do diabo. Acreditava-se literalmente que o próprio capiroto descia à terra, desenhava um rabisco na sua pele e dizia: "Parabéns, agora você faz parte do time do mal." E fica ainda mais absurdo, essas marcas do demônio eram consideradas insensíveis à dor. Os caçadores de bruxas enfiavam agulhas nelas para ver se você sentia algo. Se você não reclamasse, pronto, era a bruxa. Mas o pior é que alguns deles usavam agulhas retráteis. Pareciam que estavam te furando, mas na verdade não perfuravam nada. E se você reagisse à dor, mesmo que fosse uma reação real, eles simplesmente diziam que era fingimento. Em resumo, não importava o que você fizesse, já estava condenada.
Além disso, acreditava-se que essas marcas poderiam assumir várias formas, desde manchas vermelhas até moles ou protuberâncias parecidas com mamilos extras, e eram consideradas uma prova do pacto com Satanás. Especialistas chamados de experts eram contratados para depilar e examinar minuciosamente todo o corpo da acusada, e se não fosse encontrada nenhuma marca visível, inseriam-se agulhas até encontrarem uma área insensível, um procedimento doloroso e invasivo que raramente resultava em inocência. Número 5. Ovos com 2 gemas. Imagine que você vive na França do século XVI e suas galinhas começam a botar ovos com 2 gemas. Hoje em dia, isso seria motivo de alegria, proteína em dobro, mas naquela época era visto como aberração. Um ovo desses era considerado um presságio e logo surgia a ideia: tem bruxaria aí. Acreditavam que a mulher havia amaldiçoado as próprias galinhas ou que estava usando os ovos para algum ritual obscuro. Era só uma questão de tempo até alguém sugerir queimar você na fogueira. Além disso, registros rurais apontam que ovos bizarros eram guardados por estudiosos locais para exame, e aquele indivíduo que apresentava ovos estranhos em quantidade era logo visto como alguém com poderes esotéricos. Em algumas áreas, até existiam práticas de destilar a essência do ovo triplo, para prever colheitas ou doenças, algo que era interpretado como magia negra e atraía investigações. Número 6. Sonambulismo. Na Idade Média, qualquer comportamento estranho era suspeito. Se alguém andava pela casa durante a noite, de olhos fechados e murmurando frases sem sentido, já era prova suficiente. Com certeza está possuído. Ninguém pensava, coitado, sofre de distúrbio do sono. A reação era mais como: ele tá batendo papo com o diabo, tragam as tochas! Se você soltasse algumas palavras enquanto dormia, mesmo sem querer, isso já era visto como encantamento maligno. E se por acaso alguma desgraça acontecesse no dia seguinte, digamos que o cavalo do ferreiro pegasse um resfriado, adivinha quem seria o culpado? Sim, o sonâmbulo da vila. Ou seja, dormir em paz era um risco. Um minuto você está sonhando com castelos, no outro é a atração principal da fogueira. Os relatos históricos mostram que sonambulismo era visto como um sinal de comunhão com o submundo, especialmente em áreas rurais isoladas. Era comum que vizinhos afirmassem ter visto sonâmbulos em voo, alegando que eram capazes de levitações demoníacas durante o sono. E casos de sonâmbulos eram usados como evidência judicial em julgamentos de bruxas, reforçando a crença de que dormir demais era sintoma de pacto com o diabo. Número 7. Fazer um queijo perfeito demais. Pense em uma pequena vila onde todos tentam fazer queijo, mas o seu é sempre cremoso, saboroso e impecável, digno de banquete real. Enquanto isso, o queijo do seu vizinho Dave parece borracha, e o da Valha Beth parece bloco de construção. Então, naturalmente, todos começam a se perguntar: como pode o queijo dela ser tão bom? Naquela época, ninguém entendia de bactérias, temperatura ou fermentação. Então, se alguém tinha sucesso na produção, só podia ser mágica. E mais, acreditavam que uma bruxa podia roubar a qualidade dos queijos alheios e transferir para os seus. Além disso, documentos históricos mencionam suspeitas de queijo encantado, quando pessoas afirmavam que encontravam metais ou símbolos gravados dentro dos queijos, o que era interpretado como feitiço implícito. Muitas vezes, essas denunciações vinham de ciúmes econômicos. Enquanto alguns vendiam bem os produtos na feira local, outros denunciavam por inveja ou medo de concorrência sobrenatural. Número 8. Colheitas ruins e fome. Quando uma safra falhava, sobretudo de centeio ou trigo, toda a comunidade sentia os efeitos. Como não havia explicações científicas, as pessoas procuravam culpados. Se alguém perto de você teve uma colheita ruim e a sua deu certo, pronto, a bruxa da família vizinha deve ter amaldiçoado nosso campo. Era comum que acusações surgissem em épocas de escassez como forma de buscar culpados pelas más colheitas. Além disso, epidemias de ergotismo, intoxicação por grãos contaminados por fungo, causavam alucinações, convulsões e sintomas terríveis, comumente interpretados como sinais de feitiçaria. Essas crises levavam a pânico coletivo e qualquer pessoa fraca ou diferente era rapidamente apontada como bruxa. Número 9. Assobiar. Parece bizarro, mas é verdade.
Em algumas regiões, certos assobios eram considerados feitiços poderosos. Um deles, por exemplo, podia supostamente invocar um vento tão forte que arrancaria o telhado do seu vizinho e o lançaria como um disco voador medieval. Outro poderia fazer o leite azedar. Convenhamos, se alguém realmente tivesse esse poder, será que usaria para destruir o café da manhã da Berta? Mas enfim, o local onde você assobiava também contava. Se fosse perto de uma árvore, tá marcando encontro com outras bruxas. Passou perto do cemitério assobiando, tá tentando acordar os mortos. E dentro de uma igreja, sacrilégio total. Diziam até que certos assobios permitiam conversar com animais. Então imagine, você tá ali distraído, assobiando baixinho, e uma vaca te encara por um segundo a mais. Pronto, já tá sendo arrastado para a praça pública porque Bessie, a vaca, gostou demais do seu assobio. E em muitos lugares existiam proibições de assobio noturno, escritas em códigos locais. Certas práticas mágicas rurais realmente associavam sons estridentes à invocação de elementos sobrenaturais, e quem as reproduzia era automaticamente suspeito, mesmo sem entendimento real do feitiço. Número 10. Ser diferente socioculturalmente, estrangeira, viajante ou forasteira. Estrangeiras ou viajantes, especialmente vindas de outras regiões ou países, eram frequentemente vistas como portadoras de práticas estranhas ou perigosas. O fator fora do lugar já era motivo de desconfiança. Uma mulher que chegasse com modos, plantas ou costumes diferentes era logo alvo de boatos. Afinal, quebrar a tradição é abrir a porta para o demônio. Em áreas que sofreram conflitos ou instabilidade, acusações de bruxaria eram uma forma de purgar o diferente e reafirmar a ordem local. Número 11. Bocejar. Abrir bem a boca ao bocejar? Naquela época, era abrir a porta da alma para o diabo entrar. Sim, é isso mesmo. Diziam que ao bocejar, sua alma podia escapar e, nesse momento, um demônio podia entrar. Então, para se proteger, toda vez que alguém bocejava, precisava fazer o sinal da cruz na frente da boca. Isso funcionava como um cadeado espiritual. Se não o fizesse, era como deixar a porta da sua casa escancarada para o mal entrar. E os bebês também estavam em risco. Como não conseguiam fazer o sinal da cruz sozinhos, um adulto tinha que fazer por eles. Caso contrário, o bebê também podia ser alvo dos espíritos. E se alguém bocejasse e não fizesse o sinal? Alerta vermelho. Bruxa ou adorador de demônios. Algumas aldeias exigiam que se encostasse um fio de alho na mão durante o bocejo para bloquear supostas invasões demoníacas. E lendas locais asseguravam que demônios aproveitavam bocejos coletivos para entrar em corpos múltiplos de uma só vez, o que gerava pânico em reuniões públicas durante epidemias. Número 12. Ser viúva rica ou independente. Mulheres que herdavam propriedades ou dinheiro ou que viviam de forma autossuficiente despertavam incômodo em comunidades patriarcais. Afinal, independência feminina desafiava a ordem social. Em muitos casos, viúvas abastadas foram acusadas de praticar magia para manter seu poder ou posição. No caso de Alice Keitler, por exemplo, seus múltiplos casamentos e sua fortuna provocaram acusações intensas, incluindo a acusação de usar poções, óleos e rituais para enriquecer. Sua criada, Petrumila, morreu queimada após confessar sob tortura, enquanto Alice fugiu. Número 13. Um gato espirrava perto de você. Se os gatos já eram considerados aliados do demônio, imagina quando um espirrava perto de alguém. Isso significava, segundo os supersticiosos, que o bichano estava conversando com você. Logo, você também devia ter alguma conexão demoníaca. E assim, mais uma vez, bastava um simples espirro para alguém te acusar de bruxaria. Em muitas vilas existiam relatos de espíritos de gato que se manifestavam através de espirros, especialmente quando havia cheiro de ervas no ar ou objetos estranhos no caminho. Esse tipo de coincidência era suficiente para gerar fofocas que pioravam rapidamente até virar acusação formal. Curtiu o vídeo?
Então deixa o like, se inscreve no Stick Explica e ativa o sininho para não perder os próximos.